rolê da vez desembarca na histórica cidade de Pisa. Nós chegamos pelo Aeroporto Internacional Galileu Galilei, o maior da região da Toscana. Por aqui, passam aproximadamente 5 milhões de passageiros por ano. O aeroporto fica a cerca de 1 quilômetro do centro de Pisa. A cidade, que faz parte da famosa região da Toscana, está do lado oeste da Itália, bem perto da costa do Mar Tirreno. Pisa é famosa por sua arquitetura medieval e renascentista, com muitos edifícios históricos e monumentos. A população é de aproximadamente 90 mil habitantes, mas esses números crescem e muito se contarmos com os turistas que passam por aqui todos os dias. Já estamos em Pisa Centrale, a principal estação ferroviária da cidade. Daqui, vamos pegar um trem em direção ao lugar mais procurado por todos que vêm aqui. A viagem é bem curta, dura uns 15 minutos. Bom, e como a gente desembarcou em Pisa, né? O primeiro lugar que a gente vai visitar, aqui ó. Reconhece? Declarada Patrimônio Mundial da Unesco desde 1987, a Torre de Pisa é um dos principais símbolos da Itália e um dos maiores pontos turísticos do mundo. Foi construída na Idade Média, com o objetivo de abrigar os sinos da Catedral de Pisa, que fica ao lado da torre. Em mármore branco, o monumento foi projetado em estilo românico. A torre começou a ser erguida no ano de 1173, atravessou guerras e foi concluída em 1350. A famosa inclinação da Torre de Pisa é por causa do solo argiloso que existe no terreno onde ela foi construída. Com o passar dos anos, ela foi afundando e hoje tem 4 graus de inclinação. Isso desperta nos milhões de turistas que passam por aqui uma criatividade infinita na hora das fotos. E muita gente pergunta, como é que a Torre de Pisa ainda não caiu? Já antecipo que não foi o super-homem que salvou o monumento lá nos anos 80. Brincadeiras à parte, a partir da década de 60, vários arquitetos, engenheiros, matemáticos e historiadores se reuniram com o objetivo de dar uma solução ao problema. E para ficar ainda mais difícil, a inclinação deveria ser mantida, devido ao papel vital desse detalhe na promoção do turismo da cidade. Uma das muitas ideias para manter o monumento de pé foi acrescentar 800 toneladas de contrapesos de chumbo na base da torre. Com o passar dos anos, outras intervenções foram realizadas. Parece que deu certo. Estamos em 2025 e a Torre de Pisa segue ali, firme e forte, no estilo enverga, mas não quebra. As paredes internas da torre são bem grossas, feitas de pedra e mármore. A subida até o topo é por essa escada interna e em espiral, 294 degraus de pedras irregulares. Como eu já disse, a Torre de Pisa originalmente funcionava como um campanário da catedral. Os 7 sinos ainda estão lá. E lá de cima, a vista é belíssima, tanto da cidade de Pisa quanto do complexo de atrações históricas onde fica a torre. E para conhecer tudo isso e muito mais de pertinho, é só apontar o seu celular para a tela. Nesse QR Code, você vai encontrar todas as informações sobre preços, horários e outros detalhes. E atenção, com esse ingresso, você não pega fila para entrar em um dos monumentos mais icônicos do mundo. A Torre de Pisa fica em um complexo arquitetônico, a Piazza dei Miracoli, ou a Praça dos Milagres. Além da torre, você vai encontrar, entre outros monumentos, o batistério. Dedicado a São João Batista, o edifício religioso possui 55 metros de altura e representa uma transição entre os estilos arquitetônicos românico e gótico. Bem ao lado do batistério, a belíssima Catedral de Pisa,
construída entre 1064 e 1118 pelas mãos de vários arquitetos, o edifício é uma obra-prima do estilo românico. Essa fusão de ideias árabes, bizantinas e lombardas transformaram o Duomo de Pisa em uma das principais atrações da cidade. O interior da catedral é grandioso. O teto é ornamentado com belos painéis de madeira, esculpidos e pintados. O piso da catedral é decorado com mosaicos e mármores polidos. O altar principal é impressionante. Na área da Piazza dei Miracoli, também encontramos o Campo Santo, um grande cemitério medieval com túmulos de várias figuras históricas, como, por exemplo, alguns integrantes dos Médici, rica e poderosa família da nobreza italiana com origem na região da Toscana. A construção tem uma arquitetura em estilo gótico com belos afrescos nas paredes, muitos deles danificados durante a Segunda Guerra Mundial, mas podemos ver algumas partes ainda bem conservadas. Na entrada do complexo arquitetônico, essas simpáticas barraquinhas repletas de souvenirs, artesanato, roupas e objetos de couro, importante artigo enraizado na história da Toscana. No entorno, muitos restaurantes e cantinas. E eu escolhi provar o maravilhoso pite al ragù, muito tradicional na região. Trocando em miúdos, é como se fosse um espaguete artesanal, só que mais grosso, acompanhado de um saborosíssimo molho de tomate com carne bovina e suína moídas. Espetacular! E aí, gostou de conhecer um pouco de uma das atrações turísticas mais emblemáticas do planeta? Se gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bora partir para o próximo destino, porque você já sabe, se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.